Nós continuamos a ministrar com base no tema geral, conflitos da vida. E o tema que nós começamos a abordar há 15 dias atrás, 15 dias, portanto, foi disciplinando as crianças. Ao falarmos sobre disciplina, nós estamos falando de discipular as crianças. Há uma diferença entre discipularmos uma criança, de ensinarmos uma criança e corrigirmos essa mesma criança quando ela faz algo errado. Nós enfatizamos o fato, aliás, não somos nós, as Escrituras enfatizam que primeiro nós devemos instruir as nossas crianças. Um dos textos mais comuns, mais conhecidos, é o de Provérbios 22:6, que diz assim na versão da NVI: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará dele. E uma outra tradução possível é: instrua a criança no caminho que deve seguir, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. A ênfase das Escrituras é que devemos nos envolver no ensino das crianças de maneira adequada. Deus nos diz que a rebelião já está enraizada no coração das crianças. Provérbios 22:15 diz assim: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Se você não disciplinar a sua criança, a seu filho ou a sua filha desde a mais tenra idade, então você vai ter muitos problemas. Nós temos uma criação moderna que está realmente estragando as crianças e os futuros homens e mulheres que virão a partir daí. Pais que não disciplinam seus filhos, não instruem os seus filhos, não criam seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, e eles vão fazendo o que querem. Isso para não falar de pais que perguntam aos filhos o que é que eles gostariam de fazer. Eu creio que nós podemos fazer isso em questões pequenas, quando isso é possível, mas quem tem que ditar as normas e o que é bom para o filho e a filha na idade em que isso deve ser feito, quando elas são crianças, então são os pais. Eu já disse para os irmãos, há muito tempo atrás, eu participei de um congresso em que um psicólogo e psiquiatra disse que nós já há muito, isso já tem quase 10 anos que eu ouvi isso, ou mais talvez. Ele dizia que nós vivemos uma fase do matriarcado. Vivemos, não estamos mais nessa fase não, em que as mulheres que mandavam, que lideravam, que assumiam, que estavam assumindo o lugar que é do homem que se omitiu na liderança da sua casa. Mas ele dizia 10 ou 15 anos atrás, se não me engano o nome dele é Fábio Damasceno, um psicólogo e psiquiatra que atua mais em Niterói, e ele dizia que estávamos vivendo um período do criancado, ou seja, as crianças é que mandam. Os pais buscam saber dos filhos o que eles devem fazer. É uma total inversão de papéis que estraga as crianças e os futuros homens e mulheres.
Então Deus disse que a rebelião já está enraizada no coração das crianças. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. A palavra insensatez aqui não se diz apenas de uma pessoa que não tem juízo. Na realidade, a criança não tem juízo no bom, no sentido, tem juízo sim, porque tem sanidade adequada, tem saúde mental adequada, mas a palavra aqui significa arrogante, significa petulante, significa resistente. E vocês sabem que toda criança é tudo isso. Já falamos aqui muitas vezes, desde ela ainda é carregada nos braços, mas ela sabe espernear, sabe expressar a vontade dela e se deixar, ela vai dizer para a mãe e para o pai o que ela quer e tem que ser feito daquele jeito. Senão ela vai gritar. Agora, se ela gritar e ela for disciplinada, ela vai aprender que ela não vai fazer a vontade dela. Isso desde a mais tenridade. Mas vamos para lá. Nós precisamos então reconhecer que a rebelião já se encontra no coração dos nossos filhos. E não tem exceção. Então nós devemos ensinar o que é certo às nossas crianças. Devemos verificar se as nossas crianças entenderam o ensino que lhes foi dado. Se elas não responderem à nossa instrução, então devemos verificar se elas realmente entenderam o que lhes foi ensinado. Para os irmãos terem uma ideia, já falamos aqui muitas vezes, você diz uma coisa para o seu cônjuge, normalmente o nosso cônjuge vai entender com a visão que ele tem do que você falou. E nem sempre será o que você quis dizer. Agora imagine uma criança. Então nós precisamos estar certos que realmente elas compreenderam o que nós queríamos dizer, ou quisemos que elas entendessem. Muitas vezes nós descobrimos que instruímos os nossos filhos, mas a nossa instrução não foi clara para eles. Vimos também, devemos corrigir com a vara as nossas crianças se elas resistirem ao ensino. Você ensina, você corrige. Se você sabe, se você verificou que ela entendeu o que você ensinou e ela ainda assim ela faz diferente, é necessário usar a vara. Então, quando as crianças fazem algo errado, elas precisam ser corrigidas. E há vários níveis de correção, não vamos ver isso agora exatamente. Larry disse que certa vez sua filha Sharon se aproximou dele com umas flores e disse: papai, eu amo o Senhor. O Senhor era o pai dela. Logo em seguida ela entregou as flores para ele. Acontece que não havia flores na casa do Larry. E eles não tinham uma casa, na casa deles não havia nenhum jardim com flores. E ele disse que não havia nada de errado dela amar o seu pai e querer honrar o seu pai de alguma forma com aquelas flores. Acontece que ela tinha roubado aquelas flores. Então Larry perguntou a ela onde ela tinha arranjado aquelas flores. Ela então disse: no jardim do vizinho. Então seu pai lhe disse: Sharon, nós vamos ter que devolvê-las. Ela estava feliz do mesmo jeito. Então eles foram até a casa do vizinho e bateram na porta. A vizinha então abriu a porta e disse: olá, Sharon, falando com a menina, como vai? E assim que a Sharon olhou para a vizinha, ela começou a chorar, porque ela sentiu que havia feito uma coisa errada e ali na hora ela ficou muito mal. Começou a chorar
A vizinha ficou tão embaraçada que disse: está bem, querido, pode ficar com as flores. O Léo então lhe disse: não, é muito importante que a senhora receba de volta as flores. Mais tarde, ou depois de algum tempo, se a senhora quiser, a senhora pode dar novamente as flores para ela, mas agora, por favor, receba estas flores. Então, quando foi mais tarde, adivinham quem chegou com algumas flores em casa? O Davi, o filho mais novo dele. Agora imaginem para quem veio correndo ver o Larry. Ou seja, o que é que o Larry ia fazer? A sua filha Sharon. Como quem diz: quando eu fui lá, tirei as flores, meu pai me fez devolver. Agora o Davi fez a mesma coisa, vamos ver o que ele vai fazer. Na realidade, ela queria ter a certeza se o mesmo ensino seria dado também ao Davi. Quando nós sabemos que qualidades Deus quer que coloquemos nas mentes dos nossos filhos, então nós teremos balizas reais que nos ajudarão na tarefa de instruir e disciplinar os nossos filhos. Então, é preciso que nós saibamos aquilo que os nossos filhos têm de saber, para que nós possamos então estabelecer critérios para ensinar isso a eles. Só assim nós vamos ter consciência de que quando corrigimos estamos agindo adequadamente. Para nós instruirmos os nossos filhos, nós precisamos conhecer os princípios de Deus. Não é o que o vizinho acha, não é o que a minha sogra acha, não é o que fulano, beltrano acha, é o que Deus diz. Então é isso que eu preciso saber, e é o que Deus diz com relação a isso, a esse assunto, a criação de filhos, e aquilo que é certo e que é errado, é que nós devemos saber para poder transmitir a eles, né? Se nós não soubermos os princípios de Deus, nós não teremos em que nos fundamentar para instruir os nossos filhos. Provérbios 15:2 diz assim: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Uma outra versão diz assim: um professor sábio torna o ensino uma alegria. Há duas maneiras básicas de se instruir uma criança, com base no que eu acabei de ler. Aliás, não é com base, não. Eu quero aplicar o que eu acabei de ler em Provérbios nesse contexto. A primeira maneira de nós ensinarmos os nossos filhos é através do exemplo. Ser um exemplo implica em que o pai tem aplicado em sua vida os princípios básicos da palavra. É sabido que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Falar não adianta nada. Eles querem ver, não, tem que falar sim, mas falar só não resolve. Eles estão de olho em você. Eles estão vendo tudo que você faz e tudo que você fala também. Cuidado. A segunda é pelo ensino específico de uma verdade. O ensino pressupõe que o pai tem um assunto específico para comunicar à criança. Então você instrui a criança com o seu exemplo e instrui a criança especificamente dizendo o que ela deve ou não fazer. Mas existem meios errados de criar filhos. A criação dos filhos, por exemplo, por meio de reações. Quando um pai ou a mãe conseguem se realizar na sua vida profissional,
e estão indo muito bem lá, mas estão totalmente envolvidos com essa área e não cuidam necessariamente das crianças, quando um filho fizer alguma coisa errada, o que é que esses pais vão fazer? Eles vão reagir fortemente à atitude errada do filho, mas eles não ensinaram, eles não estiveram com as crianças, eles não instruíram seus filhos, então eles reagem quando elas fazem uma coisa errada. É o mesmo caso da mãe, já vi isso acontecer muitas vezes, mãe ou pai. Os filhos aprontam quando eles estão em público e fazem o que eles não gostariam que eles fizessem, sobretudo porque ficam envergonhados com o que eles falam. Meu filho, como é que você faz uma coisa dessa? Como é que faz? Você nunca ensinou? Ele vai fazer. Se você não instruiu, não disciplinou, ele não vai saber se comportar. Ele vai aprontar, ele vai envergonhar você, e você vai ficar com a cara, que mal educado, sim. Você não educou, é mal educado, sim. Está se comportando mal, sim, você não ensinou como ele deve se comportar. Então, quando os pais não ensinam, eles vão reagir à maneira da criança proceder. Então, naquela hora, vão ser muitas vezes até severos demais, podem ficar aborrecidos, podem bater na criança de forma inadequada, e a criança vai, que negócio é esse? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Na verdade, ela não fez nada de errado, porque ninguém instruiu. Como é que nós não podemos atribuir um erro para alguém que não foi devidamente instruído, orientado, ajudado a entender as coisas? Como a tendência natural da criança é violar os princípios básicos da vida, ela logo passará a pensar que os pais são muito rigorosos e incoerentes, porque cobram uma coisa que não deram. É por isso que a Bíblia diz: pais, não irriteis os vossos filhos. Nós irritamos os nossos filhos quando cobramos deles uma coisa que não lhes foi dada. Então, em vez de encontrar segurança e afeto na pessoa do seu pai ou da sua mãe, eles vão sentir medo e desilusão. Bom, e não vão sentir um ambiente adequado em casa, não vão ter prazer em estar em casa com os pais, porque se sentem injustiçados, exatamente porque não foram instruídos. A falta de instrução gera insegurança. Sem princípios básicos para orientar a criança, no futuro ela não terá uma estrutura sólida de referência que a habilitará a tomar decisões sábias. Se você não ensina balizamentos, por exemplo, se você não estabelece hora em que a criança vai crescer, quando ela sair de casa com os amigos e você estabeleceu, olha, você deve chegar a tal hora, você está estabelecendo balizamentos. Se você não diz nada, ele vai chegar a hora que ele quiser e ele vai se sentir, ninguém se importa comigo, eu posso chegar a qualquer hora que não faz diferença. E muitas vezes os pais ficam preocupados porque o filho não chegou, mas você estabeleceu balizamentos. Se você estabelece, então ele aprende a agir por normas. Isso dá segurança, faz com que a criança se sinta amada, se sinta aceita e cuidada. Então, eu vou repetir isso: sem princípios básicos para orientar a criança, no futuro não terá uma estrutura sólida de referência que a habilitará a tomar decisões sábias. Se o pai reage apenas quando a criança comete algum erro, comunica rejeição à criança como pessoa. A criança vai reagir sentindo-se rejeitada. É comum ouvir
um jovem dizer: não sei fazer nada direito, não agrado nunca os meus pais, por mais que eu me esforce. Então, para que tentar? O filho cresce rebelde, então, às regras e à autoridade. A rebelião muitas vezes surge porque não houve instrução, não houve... os pais não estiveram certos de que realmente o filho entendeu a instrução. E se ele entendeu e se levantou contra a instrução e não foi corrigido, e corrigir não é dar pancada na criança. Quando a gente corrige, a gente explica à criança por que ela está sendo corrigida. Ela vai receber umas baradas boas? Vai, mas ela tem que saber por que está sendo corrigida daquela maneira. Se isso não é feito, isso vai aumentar o desespero da criança, que depois vai crescer. Quando uma criança ou um adolescente, um jovem, tem alguma situação difícil e ela fica meio desesperada porque ela não tem parâmetro, ela não tem norte, ela não tem direção, porque foi criada a esmo. Ela não recebeu instrução adequada. Isso aumenta o seu desespero e a sua insegurança. Vamos ver aqui passos para a penetração da verdade. A importância desses passos nós encontramos no Salmo 19:11. Diz assim: por elas o teu servo é advertido, pela instrução, pelo ensino. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedeceres. Mas no Salmo 19 nós temos um significativo esclarecimento dos níveis prioritários da instrução. Nós vamos ver isso com a permissão de Deus gradativamente. Talvez alguém pense aqui: olha, eu não sou pai, não tenho a mínima intenção de ser, ou não estou pensando nisso agora. Acho que você devia ouvir da mesma maneira, porque o que eu vou ensinar para você, talvez seu pai não tenha ensinado, talvez sua mãe não tenha ensinado, mas você pode aprender agora. E depois você vai ter balizamento, vai ter segurança. Então, no Salmo 19 nós temos um significativo esclarecimento dos níveis prioritários da instrução. O texto diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedeceres. Olha, se a criança é devidamente instruída nesse livro, na palavra de Deus, ela vai crescer segura, ela vai crescer feliz, vai sentir-se amada pelo Senhor, vai sentir-se amada pelos seus pais. Nós queremos considerar aqui, então, 6 níveis prioritários da instrução. Nível 1. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A lei do Senhor. Na lei do Senhor nós encontramos os princípios básicos para a instrução. A lei do Senhor é a palavra de Deus. E nela nós encontramos princípios. Princípios não mudam. Princípios são eternos.
Os princípios tanto do Velho Testamento quanto do Novo são eternos. Na lei do Senhor nós encontramos os princípios básicos para a instrução. Qual a característica dela? O texto diz: a lei do Senhor é perfeita. O que significa isso? Significa completa. Não há nada a ser acrescentado. Ela é completa, ela é inteira, ela é total. Qual é o resultado a ser alcançado com a lei do Senhor? Ela é perfeita e o que ela faz? Ela revigora a alma. Essa expressão, na língua em que foi escrita, tem o sentido que nós encontramos hoje para renovação da mente. É como se ela estivesse convertendo a alma. Agora, quando falamos de alma, nós estamos falando de espírito, estamos falando de algo que no grego a palavra alma é psique. Psique significa mente, emoções e vontade. É aquilo que está aqui na sua cabeça. Então, é isso que significa a palavra alma. É verdade que em alguns textos da Bíblia nós encontramos alma como sentido de espírito. Mas o texto, o que nós queremos trazer para os irmãos aqui, quando falamos de alma, estamos falando do seu psique. Envolve a sua mente, as suas emoções e a sua vontade. Então, o texto diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O sentido básico é que ela converte, ela renova a sua mente de tal maneira que um conceito errado, qualquer que seja a sua maneira de pensar, é levada a ser mudada através das Escrituras. A lei do Senhor representa então os princípios básicos da vida. É o único fundamento sobre o qual uma vida pode ser edificada e bem sucedida. Antes de estar capacitado a ensinar o filho, o pai precisa conhecer esses princípios primeiro. A primeira tarefa dos pais é ajudar a criança a aprender a reagir corretamente. Prestem bem atenção. A primeira tarefa dos pais é ensinar a criança a reagir corretamente. A reação vem espontânea. Agora, eu posso reagir de N maneiras, mas é as Escrituras que vão dar os parâmetros, que vão dizer se isso é bom ou se não é. Há um conceito em psicologia de que você deve dar vazão a todos os seus sentimentos. Que se você estiver com raiva, você então deve extravasar isso. Tem dois lados da moeda. Se você fizer isso você projeta isso contra alguém, a Bíblia diz que isso é pecado. A Bíblia não diz que a ira em si é pecado se você se ira contra o mal. Agora, quando você extravasa essa ira e a projeta em alguém, você está pecando. Então o filho tem que entender essas coisas. Se ele não entende, ele vai aprender a fazer isso. Uma vez um dos meus filhos veio a mim e perguntou assim: pai, o que eu faço? Eu devo expressar tudo aquilo que eu sinto e tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer? Eu falei: olha, poder você pode, agora você vai ter que arcar com as consequências disso.
Porque se você usar isso e ferir alguém, você vai colher o fruto disso aí. E normalmente não é bom. Nós temos que, então, ver o que as Escrituras dizem com relação a cada detalhe. Sabendo que a inclinação natural da criança é exatamente oposta aos princípios básicos, o pai deve procurar substituir essa inclinação natural pelos princípios de Deus. A inclinação natural é da carne. Isso já nasce com a criança. Ela já nasce com essa natureza pecaminosa, perversa e má. E ela precisa ser orientada quanto à sua maneira de proceder. E o que vai nortear isso é a palavra de Deus. Provérbios 9:9 diz assim: instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Uma outra versão diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Isso tem que ser um trabalho constante, contínuo. Criar filhos dá trabalho. Implica em tempo, implica em disponibilidade. Filho requer tempo, requer dedicação. Não é simplesmente soltar os filhos aí e deixá-los à vontade. A mesma coisa acontece no plano espiritual. É fácil levar uma pessoa a Jesus. É fácil. É fácil você levar uma pessoa ao novo nascimento, mas se você não cuida depois e não instrui, vai ser um crente largado, entregue a si mesmo, e ou ele não vai permanecer, ou então ele vai ficar sem instrução, vai ficar um crente à vontade. Se ele não é discipulado, não é instruído, não é aconselhado, não é ajudado, não é acompanhado, ele fica solto, entrega a si mesmo. Depois, para trazer de volta para o lugar, é um trabalho muito grande. Mas tudo isso que nós acabamos de falar, nós dissemos hoje com outras palavras. E agora nós vamos entrar em algo que nós não dissemos ainda. Nível 2, Salmo 19, 7b. Diz assim: os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os testemunhos do Senhor. O que são os testemunhos do Senhor? Os testemunhos do Senhor é o testemunho que Deus dá acerca de si mesmo, e são os testemunhos que Deus permitiu que estivessem nas Escrituras. Lendo as Escrituras, nós vemos e descobrimos que homens que obedeceram a Deus e andaram de acordo com os seus princípios foram bem-sucedidos. E nós vamos descobrir também nas Escrituras que através de maus exemplos, através de pessoas que não obedeceram a palavra, não consideraram a palavra de Deus, se deram todas elas muito mal. E a história não é uma invenção, foram pessoas que escreveram aquilo que aconteceu ao longo da história, desde o início da criação até que Deus veio a separar o povo hebreu, e através da história desse povo nós aprendemos muita coisa com relação ao que devemos ou não devemos fazer. Esses são os testemunhos do Senhor. É o que Deus faz, e é como nós descobrimos nas Escrituras como Deus age, o que Deus pensa, como Deus procede. Então, nós devemos estar atentos a isso. Os testemunhos do Senhor são ilustrações vivas.
A característica dos testemunhos do Senhor: eles são dignos de confiança. Ou como diz uma outra versão, o testemunho do Senhor é fiel. Diz a versão revista e atualizada. Então, o que significa isso? Eles são dignos de confiança, ou essa outra versão que diz o testemunho do Senhor é fiel. Significa que ele é bom, que ele é firme, que ele é estável. O resultado que se propõe a alcançar através do testemunho do Senhor é que eles tornam sábios os inexperientes. Quem são os inexperientes? São aqueles que não têm experiência. Por que não têm? Porque ninguém nunca os levou a ter uma experiência. Nós podemos ver aqui claramente quem é uma pessoa inexperiente. Nunca aprendeu, nunca foi ensinada, nunca foi acompanhada, nunca foi direcionada. Então, é isso que os pais devem fazer com seus filhos. Então, se isso for feito, os filhos serão sábios, serão prudentes, serão sensatos. Eles mostram como os princípios fundamentais funcionam na vida diária. Quando os pais aplicam os princípios de Deus à sua própria vida, a vida de cada pai, a criança vê através do exemplo que aquilo que os pais ensinam é parte natural da vida deles. Então nós temos que associar duas coisas. Primeiro, o exemplo dos pais vivendo esse ensino. Depois, o ensino que deve ser coerente com aquilo que os pais estão fazendo. Há um texto que eu gosto demais, Deuteronômio capítulo 6. O versículo 6, aliás, no capítulo, verso 4, diz assim, 6:4. Ouça, Israel, o Senhor é o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Se não estiverem, essas palavras não estiverem no coração dos pais, e eles não buscarem vivê-las, eles não vão, primeiro, não vão nem preocupar em ensinar. E o texto continua dizendo, versículo 6, que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as, diz o verso 7, com persistência a seus filhos. Conversem em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Quando Deus planejou isso, Ele planejou para que os filhos estivessem com os pais o tempo todo. Quase o tempo todo. E eles aprendessem com os pais pelo ensino e pela maneira deles procederem. Então, os testemunhos mostram como os princípios funcionam na vida. É uma oportunidade que os pais têm de apresentar ilustrações vivas da palavra de Deus. Provérbios 15:31 diz assim: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Lugar permanente entre os sábios.
Deus quer que nós, como pais, sejamos ilustrações vivas dos seus princípios. Agora, se nós não conhecermos os princípios de Deus, nós não podemos ser ilustrações vivas para eles. Daí a importância de você ter tempo com Deus. Ah, eu não tenho tempo. Tá? Você vive para quê? Para que você está aqui? Nós nunca podemos nos esquecer que nós estamos aqui transitoriamente. O nosso futuro é eterno. Se você vive em função das coisas desta vida, você está desperdiçando a sua vida. A impressão que você tem é que você fez tudo o que você quis. Mas no frigir dos ovos, quando chegar no final, você vai olhar para trás e não ficou nada. Porque tudo se perdeu. Porque você construiu com base em valores que não vão permanecer. Nós temos um outro texto lá na 1 de João, capítulo 2. Versículo 15: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha, o tempo que você investe na vida dos seus filhos é um investimento eterno. Se você não gasta tempo com isso, primeiro você tem que gastar tempo com você mesmo, você e com Deus. Você tem que conhecer a Bíblia, você tem que orar por seus filhos, orar para entender a palavra, priorizar a palavra, priorizar as reuniões na igreja. E se você fizer isso, você estará suficientemente capacitado para poder ministrar ao seu filho. E então, você estará, e você tem que separar tempo para ele. É muita coisa. Se você desligar mais a televisão, todos nós temos o tempo para usar naquilo que nós achamos que é importante. Só que Satanás trabalha na nossa vida para fazer com que valorizemos coisas que não são eternas. Então, é preciso que nós entendamos as prioridades de Deus. A prioridade de Deus é você com Ele, com a sua palavra, para orar. A segunda prioridade é o seu cônjuge. Se você não estiver bem com o seu cônjuge, você não tem como ministrar aos seus filhos. Eles vão ver o quê? Brigas, eles vão ver discussões, e eles vão ficar apavorados com o que eles vão ver. Então, dê tempo para Deus. Aliás, não é tempo para Deus, é tempo para você. Você busca Deus porque Ele não precisa de você, você precisa dele. Nós temos que entender isso. Não estamos fazendo nenhum favor a Deus quando buscamos a Deus. Então é Deus, é o seu cônjuge, os seus filhos. E como é que a gente faz isso? Separando o tempo para estar com Deus, participando dos cultos, dos encontros de célula. Através disso você recebe, você é instruído e aconselhado. Então, separe o tempo para as outras coisas. Tem gente que trabalha e para quê? Afinal de contas, o que você fez da vida? Trabalhou. E o que ficou? O que você adquiriu vai ficar aí. Se você construiu em vidas, se você investiu em vidas, isso vai permanecer. E as vidas mais preciosas são
estão na sua própria casa. Se nós não conhecermos então os princípios de Deus, nós não poderemos ser ilustrações vivas para os nossos filhos. Alguém pode dizer, mas a gente erra. Sim, nós erramos. Erramos muito. E se eu e você errarmos, isso não vai destruir a vida dos nossos filhos, não, se quando nós errarmos, nós tivermos a coragem de admitir, meu filho, eu errei. Me perdoa porque eu não fiz o que era certo. Seja o que for e onde for, seja com ele ou seja com outra pessoa. Eu quero que você, ou meus filhos, minha esposa, quem estiver ali, viu a besteira que você fez, a bobagem que você falou, é preciso que você peça perdão. Então, você, fazendo isso, você está dizendo para o filho que o que Deus diz é certo. Você que não percebe, mas o que Deus diz é aquilo, e é aquilo que ele tem que aprender. Ele vai aprender com o seu erro. Ele vai aprender que ele não deve fazer aquilo que você fez, porque não é legal se você fizer isso. O que leva uma criança a ficar amargurada e crer que seus pais são hipócritas é quando eles não são capazes de reconhecer que erraram. O pai ou a mãe fazem a bobagem e deixam por isso mesmo. O que os filhos vão aprender? Eles vão aprender com o que você diz, não? Eles vão aprender com o que eles viram. E se você não corrigir isso com eles e não se consertar com eles, então eles vão aprender não pelo que você fala, mas pelo que eles viram você fazer. E vão fazer igual. Se você mente, eles vão aprender que podem mentir. Se você não é honesto nas suas transações e quaisquer outras coisas, eles estão de olho, eles estão vendo. Se você recebe um dinheiro a mais e guarda para você, eles estão vendo o que você fez e eles vão fazer igual. Quando a filha do Larry, Sharon, tinha 4 anos de idade, ele foi ao sanitário, ao banheiro, e a cortina do box estava no chão. Léo então perguntou para sua filha Sharon, você fez isso? Ela respondeu, não. Ele perguntou, quem fez isso? Ela disse, os meninos e as meninas que estiveram aqui ontem. Realmente, alguns meninos e meninas tinham estado ali na noite passada. Então, Larry não sabia com certeza se tinha sido ela ou não quem havia feito aquilo. E este é um princípio muito importante. Se você não tem certeza, não puna nem advirta seu filho por algo que você não tem certeza que ele fez. Se eu não tenho essa certeza, eu não devo procurar adivinhar. Também não devo me preocupar se a criança está mentindo ou não naquela hora. Porque se ela mentiu uma vez, ela pode enganar os pais uma vez, pode enganar 2, mas ela não vai conseguir enganar sempre. Então vai chegar uma hora que você vai pegá-la fazendo o que não devia de fazer. Já dissemos que os filhos pensam que eles são suficientemente inteligentes para enganar os pais. E eles vão tentar fazer isso muitas vezes. Estou falando de criancinhas. E se elas crescem assim e não são disciplinadas, elas vão ser assim também, quando tiverem adultos. Mas se as crianças nos enganarem uma vez, não vão enganar sempre. Larry disse que no dia seguinte, quando ele foi novamente ao banheiro, a cortina do box estava novamente fora do lugar. Então ele chamou sua filha Sharon e perguntou, quem fez isso?
Ela disse: eu não fiz. Ele disse: eu sei que eu não fiz. Então quem fez? Ela então deu assim com os ombros, com quem diz: não sei. Depois falou assim: a mamãe. Ela então riu e lhe disse: porque você disse que era sua mãe, agora você vai apanhar. Ele ainda estava rindo quando a disciplinou com vara. Ele não disse com que ele deu uma surra nela, mas... E ele colocou a cortina novamente no lugar. Então ela olhou para ele e falou assim: papai, não doeu. Ele então, ainda rindo, bateu nela de novo e disse: essa é para você se lembrar para sempre. Por vários anos, o Larry e a sua esposa Carol não tiveram mais problemas de verem na Netinha. Mas havia uma muralha entre Sharon e o seu pai, Larry, e ele não sabia de onde havia vindo essa muralha. E ela então se mostrava muito resistente a ele. E ele não sabia a causa. Então um dia, quando ela tinha 10 anos de idade, eles estavam viajando juntos e eles começaram a falar sobre quando ela era mais nova. Ela perguntou se ela se lembrava da ocasião quando ele tinha batido nela por ela ter tirado aquela cortina do box do banheiro e deixado ela no chão. Ela olhou para ele e disse: sim, mas eu pensei que você estava brincando comigo. Então Larry perguntou: por quê? Ela então respondeu: porque você estava rindo quando você bateu em mim. Você sabe que quando pega uma criança para brincar, você não machuca. Tudo indica que quando ele bateu a primeira vez, ela não doeu o suficiente para ela pensar que fosse sério. Ou então ela pensou que ele estava brincando de bater e bateu. Mas ela continuou: mas depois você me pegou de novo e bateu mesmo. Então Léo descobriu que a sua atitude de rir durante o ato de disciplinar a sua filha havia causado um dano na relação deles. Quando ele percebeu, as lágrimas estavam correndo dos olhos dele. Então Larry disse para sua filha: Sharon, você me perdoa pela maneira como eu a corrigi, porque eu estava rindo quando eu corrigi você? Então ela disse que sim. Nós não podemos corrigir os nossos filhos não tem que fazer uma cara de mal, mas você tem que mostrar seriedade para a criança entender que através das suas feições você não está feliz com o que ela fez, mas você não deve demonstrar raiva. Raiva é outra coisa. Ela tem que sentir que o que ela fez foi errado. É um momento de seriedade. Bom, mas depois que ele pediu perdão a ela, ele disse que se alguém contasse uma história dessa para ele não ia acreditar. Mas depois de ter pedido perdão para ela, dentro de 3 minutos, ela fez o que não vinha fazendo há muito tempo. Ela se chegou para perto dele, encostou nele e ele então a abraçou. Abraçou afetuosamente. O que estava prejudicando a relação entre eles é o fato dela ter ficado sem entender que nem vocês. Está brincando comigo, depois me bate? Então ela não entendeu e criou uma barreira entre eles. É como se ela tivesse sido injustiçada. E de fato foi assim que ela se sentiu até que o pai lhe pediu perdão. Nós vamos ficar por aqui hoje.
e com a graça de Deus a gente continua posteriormente. Eu queria que você fechasse seus olhos e falasse com Deus sobre o que foi dito aqui. Com certeza cada um recebeu a mensagem de acordo com a sua necessidade, necessidade que eu não sei, mas Deus sabe, você tem, e aplique então a você, fale com Deus sobre o que você quer fazer a partir de agora, com vistas ao que você ouviu, tendo em vista o que você ouviu, e não deixe que isso seja só momentâneo, mas tome atitudes que realmente vão mudar a sua vida, a sua relação com a sua família e com seus filhos.